Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos fazer uma revisão de redação e produção textual do 7º ano. Eu sou o professor Gilmar. Durante as nossas aulas, a gente trabalhou vários gêneros textuais. Trabalhamos cartas, bilhetes, certo? Produção textual, leitura de texto, né? Muita leitura de texto, personagem, ação, ambiente, certo? A gente trabalhou muito com isso. Certo? Então, nessa revisão, a gente vai aprender como produzir um texto, certo? Qual a melhor forma de produzir um texto? Então, primeiro, nós temos aí uma charge de Snoopy tentando fazer um texto. Então, você tem aí a leitura da tirinha do personagem Snoopy inspirou nossa atividade, produção de texto, como a discussão sobre as dificuldades encontradas nas construções textuais. É muito difícil escrever, principalmente quando a gente não tem o hábito de estar escrevendo sempre, certo? Não basta ter ótimas ideias se elas não estiverem bem organizadas. Então, o primeiro passo de um bom escritor é saber organizar suas ideias. O que é maior e o que é menor, o que é mais relevante e o que não é. Então, você tem que ter esse cuidado sobre a construção do seu texto. Na linguagem escrita. Por quê? Quando você fala, você acaba adequando, né, ao ambiente, à situação. E quem está te ouvindo, as suas expressões falam por si. Então, muitas vezes você pode até falar algo sem sentido, mas, dependendo da sua forma como é falada, a pessoa entende, certo? Por isso é preciso praticar e escrever sempre, certo? Então, nessa revisão, eu optei por uma produção textual. Com base nesse argumento, você deve se incentivar e continuar a narrativa, indicado pelo personagem da tirinha. Veja, lá na tirinha, você tem assim, era uma noite escura e tempestuosa, certo? Então, como é que continuaria essa história? Então, o que poderia ter acontecido nessa noite? Então, gente, eu gosto muito de uma frase do filósofo Voltaire, que ele diz assim, não conheço um homem pelas respostas que ele me dá, mas pelas perguntas que ele me faz, certo? Toda vez que você for fazer um texto, em vez de procurar respostas, procure as perguntas para elaborar as respostas. É assim que eu gosto de escrever. Eu faço as perguntas para respondê-las. E não vou direto às respostas, certo? Em que lugar essa história poderia se passar? Você tem que pegar o seu leitor e colocar em um lugar. Porque tem gente que começa a escrever, mas eu não sei se aquela história está sendo passada dentro de casa, em um parque, em um cinema, na praia, em um avião, dentro de um ônibus. Então eu preciso colocar o meu leitor em um lugar. Quem seria o personagem, certo? Quem seriam os personagens principais, secundários, antagonistas, né? Que são geralmente os que vão tramar contra o personagem principal, os protagonistas, os coadjuvantes, certo? Então, eu gosto dos nomes, e às vezes eu gosto de nomes, data de nascimento, tudo. Eu quero conhecer o meu personagem, eu preciso estar a par de quem é que eu estou lendo. E uma coisa muito importante em toda a história, gente, às vezes se pensa que a história imita a vida. Não, a vida imita as histórias. Por quê? Porque existe uma coisa chamada conflito. A nossa vida é carregada de conflitos. Então, muitas vezes, claro que não é um conflito toda hora você está em conflito, não. Mas sempre vai aparecer algum conflito numa sala de aula, com seus pais, né, com um coleguinha, na rua. Sempre vai aparecer um conflito. Ele poderia viver nessa noite tão tenebrosa. Então eu preciso da construção do conflito para você prender o leitor na sua história. Então você tem aqui uma leitura, né, um textozinho aqui, eu quero que você leia, certo? E aí ela deu continuidade a essa história, certo? Então ela diz assim, era uma noite escura e tenebrosa. Eu estava no meu quarto de madrugada com insônia. Está observando que ela colocou você dentro do quarto dela? Então, lugar, né? De novo bateu uma fome enorme no meio da noite. O relógio do despertador marcava 13h37, certo? Claro que aí é uma narrativa de um personagem só. À medida que você for lendo, não tem outros personagens. Eu aconselho você colocar outros personagens dentro da história, né? Eu aconselho também você criar um conflito melhor, ok? Então, dê uma lida aí nesse texto.
Primeiros passos para uma boa escrita. Então, quando eu resolvo escrever, o que é que eu tenho que pensar? Quem será seu personagem principal, secundários e ainda temos os antagonistas, né? Que podem ser os secundários. Ambiente ou lugar. Qual é o lugar dos acontecimentos? Pense nisso, certo? Tempo. Tempo. Se for cronológico, eu gosto de hora, data, ano. Se for psicológico, certo? Eu só preciso assim, é uma certa manhã de domingo, certo? Foi uma questão psicológica. Em uma tarde de quarta-feira, em uma tarde feliz, em uma noite ensolarada. Então isso é o que a gente chama de psicologia, psicológico. O enredo. Esse enredo é um mistério, é um suspense, é uma comédia, é uma drama. Então foque nisso aí. Porque tem gente que começa a escrever um drama e termina em uma comédia, certo? Então foque nisso aí também. O ponto máximo, certo? Observe que no slide anterior a gente trabalhou com a ideia dos conflitos, certo? E aí o conflito tem que chegar em um ponto máximo. Isso aí a gente chama de clímax, onde tudo é revelado, certo? E aí nós temos o final, o desfecho. Um final e como tudo acaba, certo? Eu não gosto de finais felizes. Eu gosto de finais meio dramáticos, sabe? Mas se você gosta de um final feliz, fique inteira à disposição, ok? Gente, eu deixei uma atividade de produção escrita no apostilado avaliativo, de uma produção criativa, certo? Então eu quero que você faça um texto, ok? Então observe esses passo a passo para poder escrever seu texto, certo? Leia primeiro alguns textos para poder ter uma base para a produção do seu. Tem pessoas que dizem assim, eu não consigo escrever, mas o que é que você está lendo? Você só pode se tornar um bom escritor se você for um bom leitor. Não tem como aprender a escrever se você não sabe ler. Quando eu digo ler, a prática da leitura é importante, ok? Eu estou lhe esperando nos plantões de dúvidas. Até logo!